E a gente começa mais esta edição trazendo em destaque todos os números apresentados ontem pelo relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos, que mexeu com o mercado de grãos. Exatamente, números que acabaram sendo alterados, em especial para a própria produção norte-americana. Como os operadores de mercado esperavam, eles aguardavam essa situação, os americanos tiveram alterações para os estoques tanto da temporada 15-16 quanto da 16-17 foram reduzidos e também em relação à produção norte-americana para a temporada 16-17, que foi alterada para cima em cerca de 2 milhões de toneladas. Os operadores apostavam nisso antes do relatório e foi exatamente o que aconteceu. Então, tendo essa situação que foi dentro das expectativas dos operadores, ontem nós tínhamos Chicago com os números em alta, em elevação, na Bolsa e hoje mais cedo também. Vamos agora trazer os destaques em relação ao que aconteceu, tanto com a produção quanto também com os estoques norte-americanos. Então vamos trazendo as informações aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui os gráficos mostrando, primeiramente, a produção, temporada 15-16, 106.930.000 toneladas. Ela não teve alteração, ela foi mantida dessa maneira. Está aqui a ilustração da temporada 15-16. Agora, a 16-17, ela sobe pelo menos 2.200.000 toneladas, ela estava em pouco mais de 103 milhões e agora vem para 105.600.000 toneladas de soja a serem produzidas na temporada 16-17, elevação de 2.200.000 toneladas, se comparado àquilo que acontecia em junho. Em relação aos estoques norte-americanos, assim como se previa, e esse fator é fundamental para o mercado, principalmente para as altas, acompanhadas nesta última terça-feira, e também aquilo que já acontecia na quarta-feira. Nesta quarta-feira, os estoques foram reduzidos nas duas safras, tanto na 15-16 quanto na 16-17. Observe aqui, estoques americanos, a 15-16 agora estimado em 9.540.000 toneladas, no mês passado estava em 10.070.000 toneladas. A 16-17, ela caiu de 8.290.000 toneladas para 7.290.000 toneladas, quase 1 milhão de toneladas em recuo nos estoques norte-americanos da temporada 2016-2017, o que foi visto com muito bons olhos pelos operadores nos Estados Unidos. Como o Fabiano comentou, os números foram positivos para os investidores do mercado que desde ontem já operavam com a soja em alta, negociada na Bolsa de Chicago. Hoje também a soja opera com alta expressiva. Acompanhe comigo os números deste momento. Soja sobe mais de 2% agora para todas as posições de mais curto prazo. A de julho vem a $11,36 mais 25 por bushel, com alta de 2,61%. A posição de agosto opera $11,29 mais 50, com alta próxima a 2,5%. A alta é a mesma para a posição de setembro, que agora opera a $11,20 por bushel, e a de novembro, $11,13 mais 75, com alta também se aproximando dos 2,5%. Eu lembro a você que as posições de setembro e novembro de 2016, ontem que já vinham operando com alta, ainda não alcançavam o suporte de $11 por bushel. Com mais um dia de alta acontecendo nesta quarta-feira, essas posições também já retomam este patamar de $11 que havia sido perdido nos últimos dias em função de um clima mais favorável para as lavouras nos Estados Unidos, ou seja, chuvas chegando por lá. Bom, a gente segue falando sobre este assunto porque o clima nos Estados Unidos também é um fator muito importante que impacta diretamente nos valores da soja por lá e acaba impactando também aqui no Brasil. Vamos acompanhar agora com a Thaís Baroni, da Somar Meteorologia, qual é a previsão para o meio-oeste americano. Olá, Thaís, boa tarde para você. Olá, boa tarde também a todos que nos assistem. Lá no meio-oeste americano, o plantio da soja e do milho acabou na semana passada e agora as lavouras estão nos primeiros estágios do desenvolvimento. Nesses próximos dias ainda há previsão de chuva sobre a região e é por isso que a situação ainda fica favorável. A umidade do solo fica elevada, já que os acumulados variam de 15 até 30 milímetros em algumas regiões. A temperatura mínima continua um pouco mais baixa. Em algumas áreas, a mínima será de 13 graus ao longo desses próximos 5 dias. Só que as temperaturas máximas já começam a subir e a expectativa é de bastante calor ao longo dos próximos dias. No segundo período, além de temperaturas elevadas, também teremos pouca chuva no meio-oeste americano.
A partir da semana que vem, entre os dias 18 e 22 de julho, a chuva já começa a diminuir bastante. Os acumulados não passam dos 15 milímetros. Até mesmo a temperatura mínima já sobe um pouco mais em relação ao primeiro período. Em algumas áreas, a mínima fica próxima dos 16 graus e a temperatura máxima sobe ainda mais. Em algumas regiões, os termômetros podem chegar até os 38. É por isso que, com uma diminuição das chuvas e uma elevação das temperaturas, a umidade do solo pode voltar a cair ao longo desses próximos 10 dias. Eu volto com vocês no estúdio. Por aqui é hora de falar do dólar comercial frente ao real. A moeda norte-americana fechou ontem no Brasil com queda a R$ 3,29 e hoje mais cedo também vinha próximo a este valor. Vamos acompanhar agora, direto da BMF Bovespa, como é negociado o dólar hoje no Brasil. Veja comigo que a queda continua, a queda agora é de 0,21%, mas os negócios se mantêm próximo à estabilidade, próximos aos valores negociados ontem. Dólar ontem fechava a 3,29 e agora vem a 3,29 mais um, portanto, uma leve redução em relação ao fechamento de ontem. Até o fim desta edição, a gente confere mais uma vez como que o dólar se comporta ao longo do dia. E o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trazem a sua previsão para diversos países. Nesta edição de Agricultura BR, você vai ver para todo o mundo, vai saber como é que está para a Argentina, já viu dos Estados Unidos em relação à soja e também vai ver do Brasil. Em relação à Argentina, não trouxe qualquer novidade. As previsões em relação às exportações do país sul-americano continuam as mesmas e também a produção. É o que nós vamos ver agora em relação à Argentina, o que trouxe esse relatório. Nós temos aqui, inclusive, o acompanhamento dos últimos levantamentos e também o que acontece para 16, 17. Em abril, nós tínhamos 59 milhões de toneladas previstas para a Argentina e de maio em diante, os norte-americanos apontam para 56 milhões e 500 mil toneladas de produção de soja na Argentina. Para um efeito comparativo, a temporada 15-16, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, deve produzir 56 milhões de toneladas. Por lá, a colheita está em fase final. Para a temporada 16-17, os norte-americanos acreditam que os argentinos vão produzir 57 milhões de toneladas. Houve muita movimentação neste ano de 2016, no começo do ano, no final do ano passado, em relação ao novo governo da Argentina. Isso trouxe um ambiente econômico talvez um pouco mais favorável para a Argentina, um ânimo diferente, e muitos acreditavam que a Argentina começaria a tomar conta de alguns mercados e ocupar espaços que tradicionalmente são fechados por Brasil ou por os Estados Unidos em relação ao comércio de soja. As primeiras previsões que nós tivemos, logo depois que Maurício Macri assumiu na Argentina, deram conta em um mês subir a previsão da Argentina de pouco menos de 11 milhões para 11 milhões e 400 mil toneladas de soja a serem exportadas, depois subiu para 11 milhões e 800 mil toneladas e agora ela recua. E ainda fica, já recuou para 11.400 já tem alguns meses. E para o ano de 2016, 2017, ela fica abaixo de 11 milhões de toneladas. É o que nós vamos conferir agora. Observe que em abril eram 11 milhões e 400 mil, se trouxeram um mês antes, em março, eram 11 milhões e 800 mil toneladas previstas na exportação da Argentina. E vence 11 milhões e 400 mil toneladas até o relatório apresentado nesta última terça-feira. Agora, temporada 16, 17 fica abaixo de 11 milhões na previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Apesar do que aconteceu no começo do ano, aquela animação um pouco maior, aqueles rumores, a Argentina continua tendo, em relação às exportações de grãos de soja, a mesma fatia de mercado que se tinha antes.
Tem chovido pouco na região central do Brasil e as temperaturas estão bem elevadas. Essa condição do clima é favorável para as atividades no campo, como a colheita do milho safrinha, por exemplo, que avança sobre as principais regiões produtoras do centro-oeste do Brasil. Vamos saber agora com a Thaís se essa condição de tempo continua assim pelos próximos dias ou se tem previsão de mudanças. Thaís. Realmente, o tempo tem ficado bastante firme em toda a área central do país. Uma massa de ar seco está predominando em toda essa região e ela tem mantido a umidade do solo muito baixa em toda essa área. Até mesmo no Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul de Minas, os níveis de umidade do solo voltaram a cair nos últimos dias, já que tem chovido pouco e as temperaturas têm ficado bem mais elevadas. Essa situação só deve mudar a partir do próximo fim de semana, já que uma nova frente fria vai se formar e vai avançar sobre a região sudeste e também centro-oeste do país. Até lá, o tempo ainda continua firme. Amanhã, por exemplo, não chove em nenhuma área da região centro-oeste e em praticamente todas as áreas da região sudeste, o tempo também continua firme. Amanhã à noite chove muito pouco em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e também do sul de São Paulo, mas é uma chuva bem fraca e isolada. É lá no Rio Grande do Sul que vai chover forte amanhã, principalmente na metade norte do estado. Com a passagem dessa frente fria no decorrer desse fim de semana, uma nova massa de ar frio vai ganhar força na região sul do país e as temperaturas vão voltar a cair. Até mesmo em algumas áreas do centro-oeste, a temperatura volta a cair ao longo dos próximos dias. Nesses próximos 5 dias, por exemplo, a temperatura mínima já volta a cair bastante em todo o centro-sul do Mato Grosso do Sul. E a temperatura máxima também já não sobe tanto, principalmente na metade sul do estado, na área de divisa com o Paraná. É só mesmo lá nas áreas do norte do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso e de Goiás, é que as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, até pelo menos o dia 17. Mas depois disso, essa massa de ar frio deve avançar um pouco mais e até mesmo nessas áreas a temperatura cai um pouco em relação a essa última semana. Em relação à chuva, ainda chove pouco na região centro-oeste e em grande parte do sudeste do país, até pelo menos o dia 17. A chuva ainda continua concentrada lá nos 3 estados da região sul. E somente na semana que vem, com o avanço dessa nova massa de ar frio, é que a chuva diminui também nos 3 estados da região. Nesse segundo período, entre os dias 18 e 22 de julho, teremos pouca chuva nas principais áreas produtoras do centro-sul do país. Só que entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e nos 3 estados da região sul, as temperaturas já ficam bem mais amenas em relação a essa semana. Eu volto com vocês no estúdio. O assunto de agora do Agricultura BR são os valores da soja no estado de Mato Grosso. E por lá, a última semana teve registro de alta 3,9%, considerando da última quinta-feira até esta quarta-feira. E é o que você acompanha conosco agora no Agricultura BR, valor da saca média no estado do Mato Grosso para a soja. Nós temos aqui, quinta-feira, o valor de R$ 76,25, na sexta, R$ 78,00. Tivemos na segunda-feira R$ 78,75. Terça-feira alcançou R$ 79,25, valor que é repetido nesta quarta-feira a R$ 79,25, registrando, portanto, em uma semana, elevação de 3,9% para o valor médio da saca de 60 quilos da soja em Mato Grosso. Veja no próximo bloco que as exportações brasileiras de cafés especiais devem cair neste ano. Você vai ver ainda hoje que a expectativa da produção de milho nos Estados Unidos subiu quase 3 milhões de toneladas. Assuntos de daqui a pouco aqui no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR ao vivo nesta quarta-feira. Este bloco começa falando a respeito do café. As chuvas intensas fora de hora que caíram sobre importantes regiões produtoras de café arábica do Brasil em junho deste ano deixaram o setor produtivo bastante apreensivo em relação à qualidade dos grãos. E o mercado nacional e internacional atento a estas informações que acabam impactando nos preços do café. As cotações no mercado físico e futuros
subiram bastante em função dessa situação, que também já começa a impactar em outros segmentos da cafeicultura. As exportações de cafés especiais do Brasil, por exemplo, devem cair neste ano de 2016 em função desse clima chuvoso do mês de junho. De acordo com a Associação Brasileira dos Cafés Especiais, ainda não há uma estimativa de recuo frente às exportações de 2015, que, aliás, registraram um aumento de 25% em relação às exportações feitas em 2014. Mas eles já têm uma estimativa de que cerca de 20% a 40% dos grãos de café arábica especiais tiveram a qualidade perdida em função dessa condição climática desfavorável na época final da cultura e início da colheita. O segmento de cafés especiais representa hoje entre 10% a 20% de toda a produção de café arábica do Brasil, que, de acordo com o último levantamento da Conab, é estimada em 40 milhões e 300 mil sacas de 60 quilos. E como eu comentava há pouco, estas condições climáticas que derrubaram a qualidade dos cafés, em especial o café arábica, nas regiões produtoras de Minas Gerais, São Paulo e até no Paraná, mexeram com os preços aqui no Brasil. De acordo com o indicador CPEA, os valores do café arábica agora já passam da casa dos R$ 500 a saca, patamares bastante elevados que não se via já há muito tempo para a variedade aqui no Brasil. Ontem o valor da saca chegou a apresentar um leve recuo, mas ainda assim no acumulado de julho apresenta valorização em relação ao fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar na tela agora como que foi o movimento do mercado nos últimos dias. Veja comigo que desde a última semana, quarta-feira da semana passada, dia 6 de julho, até ontem, até a segunda-feira desta semana, dia 11, os valores do arábica vinham em movimento crescente de alta, fechando a segunda-feira aos R$ 510,12. Ontem, com o recuo que a gente viu acontecendo no cenário internacional do café arábica, na Bolsa de Nova York, os negócios aqui no Brasil também vieram abaixo, fechando o dia aos R$ 505,64 a saca. Essa cotação que você vê em tela é para o café arábica bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, apurado pelo CPEA, com os negócios feitos no mercado de São Paulo. No acumulado deste mês de julho, apesar dessa queda de ontem, ainda assim os valores somam alta de mais de 1% em relação ao fechamento do mês de junho. Vamos agora acompanhar mais cotações do arábica em importantes estados produtores do Brasil, desta vez em Minas Gerais. As informações agora são para o setor sucroalcooleiro do Brasil. A capacidade do país em produzir etanol vem crescendo. Novas usinas vêm abrindo as suas portas e outras já em atividade vêm ampliando as suas atividades. Segundo informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a capacidade brasileira de produção de etanol cresceu 1,5 bilhão de litros apenas entre os meses de março e início de junho. Esse crescimento de 1,5 bilhão de litros aconteceu no período do último ano. Agora sim, entre os meses de março e início de junho de 2016, 9 usinas receberam autorização da agência para operar, 8 delas referente à ampliação das unidades e uma para dar início às atividades. E apesar dessa motivação grande do setor de etanol aqui no Brasil, é a outra variedade, outro derivado da cana-de-açúcar, o açúcar, que vem gerando mais valores para o mercado brasileiro. De acordo com as apurações, as cotações do açúcar alcançaram a marca dos R$ 86 a saca
no estado de São Paulo nestes últimos dias, devido ao déficit global do produto no cenário internacional e também as chuvas do mês de junho que acabaram atrapalhando a colheita e a moagem da cana e, consequentemente, a produção de açúcar. Apenas no mês de junho, o açúcar subiu mais de 11% no mercado atacadista de São Paulo. Agora, nestes últimos dias, com o retorno do clima mais firme por lá, as cotações do açúcar voltaram a recuar, mas ainda assim se encontram acima dos R$ 85 a saca e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Acompanhe comigo como vem sendo negociado o açúcar cristal em São Paulo, no Porto de Santos. Veja que no dia 6 de julho ele era negociado a R$ 86,96 a saca, era a maior cotação da história do indicador CPEA para este produto. E ele veio recuando com esse retorno do clima mais firme na região produtora de São Paulo, região centro-sul do Brasil. Ontem, o preço da saca de 50 quilos fechou, portanto, no estado de São Paulo a R$ 85,51 a saca, uma queda de 0,22%. Como eu comentava, ainda assim os valores do açúcar aqui no Brasil estão em patamares bastante altos em função dessa condição climática aqui no Brasil e também, principalmente, em relação à expectativa global de pouco produto no mercado. Por aqui o assunto segue sendo açúcar. Vamos saber agora da operação comercial no cenário mundial, cenário internacional, então, do açúcar. Vamos saber como é que estão as negociações em Nova York. É o que você acompanha na Agricultura BR. Volume de alta hoje, variação de alta para as posições negociadas. Posição de outubro vem sendo negociada a 19 centes mais 77 de dólar por libra-peso, uma alta de 0,25%. Março vem com 20 centes mais 1 por libra-peso, neste momento, alta de 0,20%. Maio, 19 centes mais 34 por libra-peso, alta de 0,62%. E julho, também com alta de 0,85% em quase 19 centes de dólar por libra-peso. Neste momento, posição de julho, dia de alta, portanto, para os negócios com o açúcar na Bolsa de Nova York. Dando sequência, a gente vai trazer agora a situação climática para as áreas de produção aqui no Brasil para a cana-de-açúcar, em especial a região centro-sul do país, vai passando por um momento de estiagem, tem chovido bem menos nesses últimos meses, pelo menos nos últimos 40, 50 dias, e isso tem contribuído principalmente com a colheita e também com a moagem. Quem fala a respeito deste assunto é Thaís Baroni. Olha, nesses próximos dias, as condições continuam favoráveis à colheita da cana nas principais áreas produtoras do centro-sul do país. Ainda vai chover pouco em toda essa área e a umidade do solo deve cair ainda mais em toda essa região. Só mesmo na região sul, onde o solo já está com bons níveis de umidade, é que vai continuar chovendo e o solo deve ficar mais encharcado. Amanhã, por exemplo, chove bastante, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sul do estado do Paraná. Há inclusive potencial para queda de granizo em algumas áreas. Já na área central do país, nas principais áreas produtoras do centro-oeste e também do sudeste, o que predomina ainda é uma condição de tempo firme e com temperaturas mais elevadas, máximas passando facilmente dos 30 graus em toda essa área. E isso continua até pelo menos o próximo fim de semana. Nesses próximos 5 dias, a chuva continua concentrada nos 3 estados da região sul e na região centro-oeste e sudeste, o tempo continua bastante firme. Na verdade, em relação à chuva, não teremos uma mudança muito expressiva ao longo das próximas semanas. Na semana que vem, até mesmo na região sul do país, a chuva volta a diminuir. O que vai mudar bastante nos próximos dias são as temperaturas, que vão voltar a cair. A partir desse fim de semana, uma nova massa de ar frio chega à região sul do país e já há potencial para a formação de geadas nos 3 estados. Na semana que vem, essa massa de ar frio avança também em algumas áreas da região sudeste e também centro-oeste. Entre os dias 18 e 22 de julho, vai continuar chovendo pouco nas principais áreas produtoras e é por isso que a colheita da cana avança ainda mais. Só que nesse período, as temperaturas vão ficar bem mais amenas em relação a essa semana. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Thaís. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo. Aproveite esses minutinhos para entrar em contato conosco, mandando foto, vídeo da sua produção ou também fazendo a sua pergunta aqui para o programa. A gente vai atrás da resposta e mostra para você e para todo o Brasil. Anote o número do nosso telefone, é o 67 996562266. Participe enviando a sua mensagem através do aplicativo WhatsApp.
Olha, daqui a pouco você tem informações a respeito do desenvolvimento do trigo no estado do Paraná e também o milho nos Estados Unidos, que ficou quase 3 milhões de toneladas maior a sua expectativa de produção. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta e para falar ainda de café, mas agora com destaque no cenário internacional. A Colômbia, segundo o maior produtor de café arábica do mundo, ficando atrás apenas do Brasil, também tem sentido os efeitos do clima afetar a sua produção e até o seu mercado. De acordo com informações, por lá o fenômeno climático El Niño acabou derrubando a produtividade dos cafezais e também a qualidade dos grãos, fazendo com que as exportações de cafés de melhor qualidade da Colômbia caíssem e aumentassem aquelas com grãos com defeitos físicos e defeitos de aroma e qualidade do sabor aumentarem. De acordo com a a Federação Nacional de Cafeicultores da Colômbia, vamos acompanhar como que foi o desempenho do mês de junho, então, para este setor. Vamos acompanhar aqui na tela, você tem comigo as informações. Veja que em junho deste ano a colheita alcançou 1.158.000 sacas de 60 quilos do grão, um recuo de 7% em relação a junho de 2015. E com isso as exportações também recuaram. Foram para 932.000 sacas de 60 quilos, portanto, indicando um recuo de 7% também em relação ao volume de vendas feitos em junho de 2015. Portanto, mais um país aí importante produtor de grãos do mundo sofrendo com as condições climáticas. O destaque segue sendo o café. Agora vamos falar sobre o mercado futuro. Café em Nova York, negociações para o café arábica e também a arábica aqui no mercado futuro brasileiro. A arábica que tem ganho bastante valor, mais expressão nos negócios em Nova York nos últimos pregões. Nós temos hoje aqui o café arábica nessa sequência. Observe que agora o café ele vem para patamares que nós não vemos, ontem estava dando desde fevereiro de 2015, agora ele vem com patamares bem mais elevados. Você vê que vai ser próximo a $1,50 a libra peso. Posição de julho é negociada com alta de 1,19%, $1,47 mais 70 libra peso no mais curto prazo. Setembro é negociado com alta de 0,30%, $1,47 mais 85 a libra peso. Dezembro, $1,50 mais 70 libra peso, alta de 0,29%. Março de 2017 com elevação de 0,26%, $1,53 mais 35 por libra peso. Negócios com café arábica em Nova York, se observa que as marcas agora bem acima de $1,40, posições já tem $1,50, são ganhos reais em relação aos valores negociados com café. O que acaba refletindo diretamente no mercado brasileiro, seja o físico, seja o futuro. No mercado futuro hoje, Bolsa de São Paulo, nós temos a posição de setembro na estabilidade, $176 mais 20 centes a saca de 60 quilos, enquanto que dezembro vem com uma ligeira alta de 0,11% a $179,40 por libra peso. Então, dia de estabilidade para o café aqui no Brasil, ligeira alta lá em Nova York. Café arábica continua forte no cenário internacional do mercado futuro. E exatamente como os operadores de mercado esperavam nos Estados Unidos, a produção de milho estimada para aquele país ficou quase 3 milhões de toneladas acima daquilo que estava sendo previsto no mês de junho. Teve outras diferenças também. Essas diferenças têm a ver com estoque, um estoque que ficou reduzido para a temporada 15-16 e alterado para cima na 16-17. Situações que são fáceis de explicar. Houve uma demanda maior em relação ao milho norte-americano nos últimos períodos. Os últimos 30, 40 dias mostram isso, uma venda de exportação um pouco mais elevada para os norte-americanos. Isso fez com que os estoques ficassem um pouco menores. Como houve um aumento em relação à produção dos Estados Unidos, ou pelo menos em relação à sua estimativa, evidentemente, os estoques também acabaram subindo. É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Destaque para o milho nos Estados Unidos. O milho teve uma alta bastante forte. Nós temos aqui a produção, temporada
14/15 eram 361 milhões e 90 mil toneladas de produção. 15/16 fechada em 345 milhões e 490 mil toneladas. E a 16/17 foi aquela que subiu bastante. Ela saiu de pouco mais de 366 milhões de toneladas para 369 milhões 330 mil toneladas, portanto um aumento bastante forte em relação à produção de milho lá nos Estados Unidos. Ficou bem elevada a situação de produção norte-americana. Em relação às exportações, também pequenas mudanças para as exportações norte-americanas do cereal. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos as últimas temporadas, 14/15, com uma exportação de 47 milhões 360 mil toneladas de milho, assim entendeu o Departamento de Agricultura norte-americano. Também teve uma observação aqui, subiu ligeiramente aqui a temporada 15/16, as exportações em torno de 500 mil toneladas, 48 milhões 260 mil toneladas de milho, enquanto que a 16/17 ficou próxima à estabilidade, 49 milhões 530 mil toneladas. Agora, quem teve alteração mesmo, claro, foram os estoques. Se a produção na 16/17 subiu, ela também acabou sendo alterada para cima, principalmente a 16/17, porque a temporada 15/16 já é uma temporada, de certo modo, resolvida para os norte-americanos. Então, olha só, temporada 13/14, 31 milhões 290 mil toneladas, 14/15, 43 milhões 970 mil toneladas, estoques da 15/16 recuando, caiu para 43 milhões e 200 mil toneladas, em contrapartida, os estoques da temporada 16/17, em junho, eram estimados em 50 milhões de toneladas e agora estão estimados em 2 milhões 850 mil toneladas acima. 52 milhões 850 mil toneladas é mais ou menos aquilo que vai se produzir a mais, pelo menos nessa expectativa de julho, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. E o mercado entendeu como positivas essas informações. Veja só, porque o milho opera com alta e alta expressiva nesta quarta-feira lá em Chicago. Ontem, depois da divulgação dos números, ele já subia e hoje vem com novas variações positivas. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o milho negociado por lá, porque a posição de mais curto prazo, veja só, sobe mais de 4% agora e negocia o cereal a $3,64 por bushel. Setembro sobe 3,47%, negocia o bushel do milho a $3,64 mais 50. Dezembro vem com alta de 3,40%, negociando milho a $3,72 mais 50 por bushel, enquanto a posição de março do ano que vem agora a $3,80 por bushel, com alta também superior a 3%. Veja na coluna cotação máxima que os negócios hoje foram ainda mais elevados nesta quarta-feira. Bom, e por aqui a gente segue trazendo as informações do mercado do milho, agora com os destaques para o milho negociado no Brasil. Vamos saber como é que está o mercado futuro nacional para o milho negociado na Bolsa de São Paulo, é que você acompanha comigo. Mercado futuro hoje apontando altas. Posição de julho, 1,02% de elevação agora, R$ 42,73 a saca. Setembro é a posição de maior liquidez, 7.460 contratos a R$ 44,70 por saca de 60 quilos, alta de 2,43%. Novembro com elevação de 2,29% a R$ 46,90 a saca de 60 quilos, enquanto que a posição de janeiro ela vem com R$ 47,40 a saca de 60 quilos, com uma alta de 2,49% para o milho negociado hoje. Então, alta para o mercado futuro do milho em todas as posições, em especial a posição de setembro, é quando tem a maior parte do escoamento da safra brasileira também de milho, vem com uma posição elevada. Já que você viu os números do mercado futuro, vamos saber agora como é que estão as cotações do mercado físico nacional. Cotações do milho. Oferecimento Santa Helena Sementes. Alta qualidade em sementes de milho e sorgo.
E por aqui a Agricultura BR traz informações agora a respeito da produção brasileira de milho na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, que até recuou bastante a sua estimativa de produção de milho no Brasil na temporada 15-16, que era um absurdo, 77 milhões e 500 mil toneladas para a realidade local. Derrubou para 70 milhões, ainda um número muito acima daquilo que se está prevendo pela Conab e também pelos órgãos brasileiros, que já prevêem uma safra no máximo na casa de 67 milhões de toneladas. Vamos então ver os números do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós temos aqui os destaques da temporada 14-15, quando o Brasil, de acordo com os Estados Unidos, produziu 85 milhões de toneladas. 15-16, os americanos recuaram a sua previsão de 77 milhões e 500 mil toneladas para 70 milhões de toneladas. Na temporada 16-17 também houve recuo. A produção brasileira, ela cai 2 milhões de toneladas entre o que previu em junho e o que prevê agora em julho. A temporada 16-17, no mês passado, os americanos acreditavam que o Brasil produziria 82 milhões de toneladas e agora 80 milhões. Mas se caiu a produção, também caiu as expectativas de exportação. No caso das exportações da temporada 15-16, as quedas em relação à expectativa de exportação, ela fica na casa de 3 milhões de toneladas. Observe que a temporada 14-15 exportou 34 milhões 460 mil toneladas, é o ano recorde para o Brasil em termos de exportação de milho. A 15-16 tem um forte recuo para as exportações. Essas exportações aqui, elas caem bastante em relação àquilo que estava sendo previsto no mês de junho. Caiu 4 milhões de toneladas, eram 22 milhões e 500 mil toneladas previstas no mês de junho e agora 18 milhões e 500 mil toneladas. A 16-17 não caiu tanto, mas caiu bastante. Você vê ali o número de 22 milhões de toneladas na expectativa para as exportações de milho do Brasil na temporada 16-17, a próxima temporada, mas esse número no mês passado era estimado em 24 milhões de toneladas. Portanto, na visão dos americanos, as exportações brasileiras de milho na temporada 15-16 caem 4 milhões de toneladas e na temporada 16-17 cai mais ainda, cai mais um pouco, 2 milhões de toneladas em relação àquilo que se previa no mês passado. Vamos continuar falando de milho por aqui, mas agora preços no mercado físico nacional. Há pouco você acompanhava as cotações em todos os estados produtores, valores mínimos e máximos pagos ao produtor rural. Agora a gente traz os preços praticados em especial para o estado do Mato Grosso e no acumulado dos últimos 30 dias. Aí você vai acompanhar comigo na tela que neste último mês, preço da saca do milho por lá vem recuando, caiu mais de 10% já se a gente somar os últimos 30 dias. Relembre comigo então como que foi o preço pago pela saca de 60 quilos do cereal para os produtores mato-grossenses. Há um mês atrás, no dia 12 de junho, o preço médio era de R$ 32,50 a saca. No dia 20 já caía para os R$ 30, recuando ainda mais no dia 26 do mês, fechando o dia a R$ 28,50 a saca. Início de julho manteve este preço e no dia 6 do mês voltou a registrar mais uma baixa, chegando aos R$ 28 pela saca de 60 quilos do grão. Hoje, 13 de julho, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, o preço da saca mantinha-se o mesmo em R$ 28. No acumulado destes últimos 30 dias, portanto, o valor do milho por lá caiu 13%. Vamos agora acompanhar como estão os valores hoje da saca para o estado do Paraná. E a colheita do algodão segue firme no estado do Mato Grosso, mesmo com a queda de produtividade em algumas regiões do estado. Isso aconteceu principalmente pelos fatores climáticos, a seca e a falta de umidade do solo, que acabou afetando diversas culturas, inclusive a produção do algodão, que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. A falta de chuva ficou bem caracterizada nesta safra 2015-2016, tanto na cultura principal, que é a soja, e nas duas opções de segunda safra mais utilizadas na BR-163, que é o milho e o algodão.
Todas as 3 culturas foram afetadas pela indisponibilidade hídrica. As chuvas esparsas afetaram muitas lavouras com perdas consideráveis, como é o caso da fazenda Aeroporto aqui em Sinop. O atraso na colheita da soja afetou o plantio do algodão, que ficou fora da janela ideal de plantio, que é até o dia 20 de janeiro. Como passou por um veranico prolongado, como falam os produtores aqui da região, um longo período sem chuvas, afetou a produtividade, afirma o gerente da fazenda. A soja vinha com um atraso bem grande, né? Aí a gente conseguiu entrar um pouquinho mais tarde do que o normal, né? E aí a chuva cortando mais cedo, a gente teve problema. Ao todo foram cultivados 2.650 hectares e a previsão de perda é de 20% da área plantada. A fazenda realiza um manejo integrado de pragas. A tecnologia usada de cultivar é com resistência a pragas. O controle de praga aqui foi bom porque o material que a gente tem plantado é resistente à lagarta, né? Então a lagarta que não consegue ter muito controle da Spodoptera, a gente não teve tanto ataque dela. Então para nós aqui foi tranquilo. A gente conseguiu encontrar bicudos só em algumas armadilhas, mas na lavoura assim, dano dele a gente não encontrou não. Valdir Pacheco para o SBA. E apesar dessa safra de algodão com menor qualidade e menor quantidade, tanto no Mato Grosso quanto na Bahia, por exemplo, que é outro grande estado produtor, o preço da fibra não para de cair. De acordo com o indicador CPEA, neste mês de julho, o preço já caiu mais de 4%. Isso acontece, de acordo com os pesquisadores, porque as indústrias compradoras não estão fazendo compras no mercado, elas estão à espera desse novo algodão para ser colhido. E, enquanto isso, os vendedores de algodão, os produtores, colocam o seu produto no mercado, fazendo com que haja mais oferta do que demanda por algodão no cenário interno do Brasil. Vamos acompanhar, então, como que foi a operação do mercado ontem. Veja que o valor da libra-peso do algodão fechou neste dia 12 de julho a R$ 2,52 mais 88 no mercado atacadista de São Paulo. Ontem houve mais uma redução, portanto, em relação ao fechamento da segunda-feira, dia 11. A queda no dia foi de 0,17%. E o gráfico mostra para a gente como o preço do algodão vem caindo dia após dia. Neste mês de julho, já acumula baixa de 4,89%. Vamos acompanhar agora, então, como estão as cotações para o estado do Mato Grosso. Veja no próximo bloco que o estado do Paraná chega ao fim do plantio do trigo com quase 100% das lavouras em boas condições. E ainda hoje você vai ver que o clima derrubou em até 37% a expectativa inicial da produção de grãos na região nordeste do Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta, abrimos este bloco falando a respeito do trigo. O plantio do cereal no estado do Paraná está praticamente finalizado. Segundo o Departamento de Economia Rural do estado, falta apenas 1% para a área prevista com a cultura nesta temporada ser semeada. Até o momento, segundo o Departamento de Economia Rural do estado, boa parte das lavouras se encontram em boas condições. Já já a gente dá uma olhadinha neste número. Olha, a área cultivada com trigo no estado do Paraná nesta temporada deve chegar a 1.131.000 hectares, o que indica uma redução de 16% em relação à área destinada à cultura na safra passada. Essa redução na área destinada ao trigo aconteceu por 2 fatores, segundo o DERAL. Um deles pelos valores mais atrativos do milho no cenário nacional, que acabou incentivando os produtores a investir na safrinha do milho, e outro em relação à menor procura pela indústria nacional, pelo trigo do Brasil. Fator esse que acabou não sendo tão negativo assim por conta da maior procura pelo setor da ração animal nestes últimos períodos. Bom, independente da área de plantio ser bem inferior, a qualidade das lavouras que já foi plantada está muito boa. Acompanhe comigo na sua tela. Veja que até o momento 97% de toda a lavoura que foi implantada se encontram em boas condições. 3% delas se encontram em médias condições e 0%
30% em condições ruins, indicando, portanto, que o Paraná tem boas chances de ter uma excelente safra do cereal. Olha, voltou a chover na região sul do Brasil nos últimos dias. Isso devolveu ao solo umidade mais adequada, principalmente entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, exatamente para o cultivo do trigo. Vamos saber agora como é que fica então a previsão do tempo para esta região produtora e se vai continuar tendo esse clima mais ameno, temperaturas um pouco mais baixas no Rio Grande do Sul, que é mais propício para o desenvolvimento do trigo. Quem traz as informações é Thaís Baroni. Olha, até pelo menos o fim dessa semana ainda vai continuar chovendo bastante na região sul do país. A umidade do solo deve subir ainda mais, principalmente nessa área que vai do noroeste do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina. Amanhã, por exemplo, chove bastante em toda essa área mais escura aqui do mapa. Novas áreas de instabilidade começam a se formar sobre a região sul do país e é por isso que as pancadas de chuva podem ocorrer com moderada a forte intensidade. Há risco, inclusive, para queda de granizo em algumas áreas. Como ainda há previsão de chuva, as temperaturas continuam bem mais amenas, principalmente nessa região. Só mesmo no norte e oeste do Paraná é que as temperaturas sobem um pouco mais. E isso ainda acontece até pelo menos o próximo fim de semana. Até o dia 17 de julho, a previsão de bastante chuva em toda essa região. É somente a partir da semana que vem que o tempo volta a mudar na região sul do país. Uma frente fria vai se formar, vai avançar em direção à região sudeste e uma nova massa de ar frio vai derrubar as temperaturas no sul do país. Entre os dias 18 e 22 de julho, não há previsão de chuva em praticamente nenhuma área da região. Só que nesse período as temperaturas ficam bem mais baixas e há novamente potencial para a formação de geadas nos 3 estados da região. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, os valores do trigo no mercado físico nacional vinham registrando altas significativas nestes últimos períodos. Em junho subiram bastante, tanto no estado gaúcho quanto no estado paranaense. O avanço da colheita do milho safrinha aqui no Brasil fez com que os preços recuassem. Por quê? Porque o mercado de ração animal estava indo atrás do milho para alimentar os seus animais por conta da falta, estava indo atrás do trigo para alimentar os animais por conta da falta do milho no mercado. Mas com o avanço da colheita, o milho ficou mais abundante e houve retração na compra do setor de ração animal. Isso fez com que os preços voltassem a recuar, encontrando uma nova estabilidade. Nos últimos dias, com o recuo do dólar frente ao real, as indústrias compradoras de trigo aqui no Brasil preferiram se voltar para o mercado externo, comprando trigo de outros países produtores do Mercosul. E com isso, as compras aqui no Brasil também ficaram mais limitadas, fazendo com que o preço recuasse ainda mais. Ontem foram anotadas quedas tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o Paraná e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Veja comigo como que o trigo é negociado no Rio Grande do Sul. Ontem, 12 de julho, o fechamento do dia foi de R$ 814,83 para a tonelada do trigo brando. No dia, a queda foi bem baixa, de 0,07%, quase que na estabilidade em relação ao fechamento do dia anterior, mas no acumulado do mês de julho, o preço do trigo já caiu bastante por lá, queda de 2,98%. Vamos acompanhar agora o mercado no Paraná, onde ontem também foi anotado um recuo. O valor da tonelada do trigo pão ou melhorador fechou ontem no estado paranaense a R$ 903,15. Ao contrário do estado gaúcho, no Paraná, as cotações vêm oscilando nesses últimos dias. Tem dia que opera em queda, outros dias em alta, e com isso fez com que os valores no acumulado do mês de julho ainda não tivessem uma redução tão expressiva assim. No acumulado do mês, ainda registra leve alta de 0,2% em relação ao fechamento do mês anterior. Por aqui, a Agricultura BR agora fala a respeito do trigo no cenário internacional, operação no mercado futuro na Bolsa de Chicago. Trigo que vinha perdendo bastante nos últimos pregões. Vamos saber então como é que vem as posições negociadas agora para o trigo nos Estados Unidos. Nós temos trigo hoje se recuperando um pouco dessas quedas nos últimos dias. Posição de julho ganha 2,35%, mais curto prazo ganhando aí 10
centes de dólar por bushel, vem a 4 dólares 34 centes por bushel. Setembro, com alta de 1,82%, 4 dólares 46 centes mais 50. Dezembro, a 4 dólares 68 centes o bushel, alta de 1,68% e alta de 1,61% para março de 2017, que é negociada a 4 dólares 87 centes mais 25 por bushel. Apresenta recuperação, então, trigo nesta quarta-feira para os negócios futuros na Bolsa de Chicago. Uma cultura brasileira que tem sido muito... tem registrado altas nesses últimos períodos, tem sido o arroz. O arroz negociado no estado do Rio Grande do Sul acumula altas expressivas já neste mês de julho. As cotações passaram dos R$ 50 a saca, mostrando, portanto, um valor bem acima já do que o produtor tem como o custo para a produção. Segundo um cálculo do IRGA, é preciso R$ 44,77 para o produtor produzir cada saca de arroz nas lavouras gaúchas. Agora, portanto, ele já consegue conquistar aí um valor da saca que cubra os custos de produção e lhe dê algum lucro. Vamos acompanhar como foi o mercado nesta última terça-feira. Veja que os preços ontem fecharam a R$ 50,46. Parece que o arroz encontrou o seu novo suporte, novo patamar de preços. Ontem, portanto, foi anotado um leve recuo de alguns centavos em relação ao fechamento da segunda-feira e no acumulado deste mês de julho já soma alta próximo a 1%. Vamos acompanhar agora quanto vem negociada a saca de 30 quilos do arroz beneficiado. A Agricultura BR volta a trazer destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você viu esses números, os gráficos sendo apresentados logo após a apresentação dos dados nos Estados Unidos, em primeira mão, sempre aqui no Agricultura BR. E hoje nós estamos trazendo os detalhes a respeito desses dados que foram apresentados nesta última terça-feira. E no caso dos estoques internacionais de milho, houve revisão. No caso da temporada 15-16, uma leve uma revisão para cima, e para 16-17 aumentou um pouco mais os estoques internacionais do cereal. É o que nós vamos acompanhar agora. Você observa aqui os estoques de milho internacional. Temporada 14-15 teve 207.580.000 toneladas em estoques. Temporada 15-16 agora vem para 206.900.000 toneladas, eram 206.450.000. Em junho, portanto, a expectativa subiu em 450.000 toneladas. Mas o que chama mais atenção são os estoques da temporada 16-17, subiram de 205.120.000 toneladas para 208.390.000 toneladas. Essa situação é mostrada exatamente por conta do aumento na produção norte-americana. Os números ficam muito parecidos, né? Em torno de 3 milhões de toneladas de aumento. Portanto, estoques aumentam nos Estados Unidos, aumentaram também no cenário internacional. Vamos acompanhar agora o que acontece também em relação à produção. Houve redução também para a produção da temporada 15-16 e os números em relação a 16-17 também caíram um pouco. É o que nós vamos acompanhar agora. Temos aqui os dados de produção. Temporada 14-15 produziu 1.012.840.000 toneladas de milho. A temporada 15-16 agora estimada em 966.370.000 toneladas. Ela sobe um pouco porque eram 959.000 toneladas. Na 16-17 também redução aqui, ela cai de 1 bilhão e 11 milhões de toneladas para 1 bilhão e 10 milhões de toneladas. Portanto, tem uma redução para a produção internacional do milho na temporada 2016-2017 na casa de 1 milhão de toneladas, falando da produção do mundo inteiro.
Veja no próximo bloco quais são as novas expectativas da Conab para a produção de grãos nas regiões norte e nordeste do país. Você também vai ter aqui no Agricultura BR informações a respeito da produção e estoques internacionais da soja. Daqui a pouco, no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Esse bloco nós começamos trazendo os destaques para o cenário do café. E o café robusta, que é uma referência muito importante para a produção de café Conilon aqui no Brasil, em especial no Espírito Santo, Rondônia, Bahia, que são os principais produtores. Então nós temos aqui café robusta subindo em Londres. Posição de julho sobe 0,60% a 1.818 dólares por tonelada. Setembro com alta de 0,27%, 1.814 dólares por tonelada. Novembro, 1.834 dólares por tonelada, alta de 0,38%. E janeiro do próximo ano, 1.846 dólares por tonelada, elevação de 0,27%. É uma indicação importante em relação ao que ocorre no cenário internacional e, consequentemente, impacta nos negócios também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o preço do café Conilon também vem subindo diante da confirmação de mais uma quebra de safra nas regiões produtoras Espírito Santo e também em Rondônia. A safra neste ano foi mais uma vez impactada pelo clima, pela estiagem que acabou derrubando a produtividade e assim também a produção. Com isso, com menor oferta do grão no cenário nacional, os valores vêm em alta e é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. Veja que ontem, 12 de julho, o valor da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 ou acima, fechou a R$ 408,02, mais uma alta no dia, alta de 0,89%. No acumulado deste mês de julho, os valores já estão 2,20% acima do fechamento do mês anterior. Vamos acompanhar agora mais cotações para o Espírito Santo, mas desta vez de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. O Agricultura BR destaca agora a produção de grãos nas regiões norte e nordeste do país. Elas não são, é verdade, as mais produtoras do Brasil, mas têm sua significância para o cenário nacional. Em especial a região nordeste e a nova fronteira agrícola do país, Matopiba, formada pelas fronteiras entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. No último relatório apresentado pela Conab, na última semana, a companhia reduziu mais uma vez a expectativa da produção de grãos de ambas as regiões. Para a região nordeste do país, a expectativa atual é 37% menor em relação à estimativa apresentada no início da safra. Tudo isso acontece por conta do clima muito seco que pegou em cheio as regiões produtoras do nordeste do país, em especial a Bahia, que sofre sem chuvas significativas desde fevereiro deste ano. Vamos acompanhar na tela agora qual foi a produção do nordeste do país na safra passada e os números apresentados pela Conab para a atual temporada. Veja comigo que o primeiro quadro mostra a produção na safra 14-15, que foi de 16.580.000 toneladas de grãos para a região nordeste como um todo. Para a temporada 2015-2016, veja no segundo quadro que no início da safra a Conab estimava um aumento de 4,6% em relação à produção da safra passada, podendo chegar a uma temporada de 17.585.000 toneladas de grãos. O último relatório apresentado pela Conab na semana passada foi o 10º desta temporada, indica que a produção deve alcançar 10.974.000 toneladas, ou seja, 33,8% a menos em relação à safra passada. Foi uma mudança muito drástica na expectativa para a realidade para a região nordeste do país. Como eu comentava antes, os números confirmados indicam 37% de redução em relação à estimativa inicial apresentada pela companhia.
Bom, a gente vai seguir falando sobre a expectativa da produção de grãos por lá no Brasil, mas agora sobre a região norte do país. A mesma situação aconteceu, você vai ver que no início da safra, a Conab estimava um aumento em relação à produção da safra passada e agora se confirma uma queda, assim como na região nordeste do país. Vamos acompanhar na tela agora esta projeção. Veja que na safra 14-15, a região norte do Brasil produziu 7.982.000 toneladas de grãos. Para a temporada 15-16, a expectativa inicial da Conab era de 8.236.000 toneladas, ou seja, um aumento de 2,9% em relação à temporada passada. Já os números atuais indicam uma queda superior a 12%, chegando a quase 13% a menos em relação à produção do ciclo anterior, que deve alcançar 6.964.000 toneladas de grãos. Bom, e a gente continua falando a respeito dessa situação das regiões norte e nordeste do país que sofrem sem chuvas significativas já há longos períodos. De acordo com informações da SOMAR Meteorologia, o número de queimadas por lá está bem elevado por conta das temperaturas altas e baixa umidade do ar. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, da equipe da SOMAR Meteorologia, se tem previsão de mudança para o clima por lá nos próximos dias. Olha, nesses próximos dias o tempo ainda vai continuar bastante firme em grande parte das regiões norte e nordeste do país. A umidade do solo, que está muito baixa em toda essa área, vai continuar assim ao longo das próximas semanas. Na verdade, é por conta disso que o número de queimadas tem aumentado bastante. O solo está muito seco, tem chovido pouco, as temperaturas têm subido e a umidade relativa do ar está caindo no período da tarde. E, infelizmente, ao longo desses próximos dias, essa situação não deve mudar. A chuva vai continuar concentrada no litoral da região nordeste e lá no extremo norte do Brasil. Nessa outra área, que vai desde o Acre até o interior do estado da Bahia, o tempo vai continuar firme no primeiro e também no segundo período. É por isso que o solo continua seco em toda essa região. E é por isso também que o risco para queimadas continua bastante elevado. Recentemente, a NASA divulgou um estudo dizendo que esse ano podemos ter recordes de queimada na Amazônia por conta dessa condição de tempo mais seco. E como a gente observa aqui, pelo menos na metade sul do estado, até pelo menos o dia 22 de julho, ainda não há previsão de chuva. Hoje eu encerro minha participação por aqui, mas amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Até lá! Obrigada, Thaís, e até amanhã. Por aqui é hora de falar de soja mais uma vez e os valores no cenário físico nacional. Você de casa vai acompanhar comigo agora como está sendo pago o preço da saca de 60 quilos do grão em dois importantes estados produtores do Brasil, Rio Grande do Sul e Paraná. No acumulado dos últimos 30 dias, você vai ver que há uma queda apontada para o valor pago ao produtor, em função principalmente da queda do dólar frente ao real que a gente tem visto nessas últimas semanas. Vamos acompanhar então o movimento do mercado para o estado gaúcho. Veja que um mês atrás, dia 12 de junho, o valor médio pago pela saca de 60 quilos do grão era de R$ 91. No dia 20 do mês, o valor já caía para R$ 88,50, recuando ainda mais no fim do mês de junho, fechando no dia 29 a R$ 87,50 a saca. Julho começou com novas quedas anotadas para a soja. No dia 5 era R$ 86,50, no dia 10 R$ 82,50 e no dia 13 de julho, hoje, quarta-feira, o valor da soja recuperava um pouquinho a perda expressiva dos últimos dias e fechava até às 10 horas pelo horário de Brasília, R$ 83,75. No acumulado desses últimos 30 dias, portanto, no estado do Rio Grande do Sul, o valor da saca já caiu 8%. A gente vai acompanhar agora os valores para o estado paranaense, que no acumulado dos últimos 30 dias também vem registrando baixas significativas para o valor da soja. Veja comigo na sua tela como o mercado por lá operou. No dia 12 de junho foram R$ 92,25 o preço médio pago pela saca no estado. O valor veio abaixo no dia 23, fechando o dia a R$ 91,25. No dia 29 de junho, R$ 90. No dia 5 de julho, R$ 88,50. E no dia 7 do mês, caindo com mais expressão, R$ 84,50 a saca.
No dia de hoje, 13 do mês, o valor recuperou um pouquinho em relação à perda dos últimos dias, mas ainda assim vem em patamar bem mais baixo, fechando às 10 horas pelo horário de Brasília, R$ 85,00 a saca. No acumulado desses últimos 30 dias, o valor da saca no Paraná caiu 7,8%. E a gente segue falando sobre soja aqui no Brasil e agora a visão dos norte-americanos a respeito da produção brasileira do grão na atual temporada e também a próxima e também em relação à exportação e consumo. Ontem, como você já sabe, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresentou o seu novo relatório mensal de oferta e demanda e também trouxe os números para o Brasil. Os números para o nosso país foram bastante alterados, tiveram alterações significativas, como a redução na expectativa da produção e também redução na expectativa das exportações brasileiras do grão. Vamos acompanhar na tela agora todos estes números. E a gente começa trazendo a expectativa de exportação do Brasil. Veja comigo que na safra 12/13 o Brasil enviou ao exterior 41.900.000 toneladas de soja. Na safra 13/14 foram 46.800.000. Agora eu chamo a sua atenção para as últimas duas colunas deste gráfico. Veja onde diz temporada 2015-2016. Antes, os Estados Unidos estimavam que o Brasil exportaria 58.750.000 toneladas. E os números apresentados ontem revisaram para baixo essa expectativa, derrubando para a marca dos 57.200.000 toneladas de soja. O número esperado para a temporada 2016-2017 também sofreu redução de 60.200.000 toneladas para os 59.700.000 toneladas de soja. Com isso, as exportações do Brasil foram reduzidas de acordo com um volume menor na expectativa de produção também. Vamos dar uma olhadinha neste outro gráfico que traz esta situação. Veja que a produção antes era estimada acima dos 97 milhões de toneladas para a atual temporada, agora ela foi reduzida para 96 milhões e meio. Com uma produção menor, o volume de exportação, a gente já viu no gráfico anterior, reduziu, ficando em 57.200.000 toneladas. Um número que aumentou, ao contrário dos demais, foi a expectativa de consumo da soja aqui no Brasil. Essa foi ampliada em cerca de 800.000 toneladas. Agora são estimadas 43.700.000 toneladas de soja para o consumo interno brasileiro. Todos estes números dizem respeito à atual temporada do Brasil, que acaba de ser colhida e também segue sendo comercializada. Agora a gente vai acompanhar qual que é a expectativa dos Estados Unidos para a próxima safra de soja do Brasil, 16/17, que começa a ser semeada no país a partir de setembro, outubro. Vamos acompanhar na tela agora quais são as projeções. Veja que a estimativa de produção aí indica agora sim uma safra superior à marca dos 100 milhões de toneladas, em 103 milhões de toneladas do grão. A expectativa de exportação, como eu dizia no primeiro gráfico, foi reduzida para 59.700.000 toneladas e a de consumo, assim como para a temporada atual, também sofreu alteração para cima. São esperadas 43.600.000 toneladas de soja para ser consumidas no Brasil na temporada 2016-2017. Todos esses números você pode revisar mais uma vez acessando o blog do Agricultura BR. Por aqui, vamos a mais cotações da soja por todo o Brasil. Todos estes números apresentados ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos foram vistos com bons olhos pelo mercado.
Ontem mesmo, quando os números foram divulgados, a soja reagia bem na Bolsa de Chicago e hoje subia com ainda mais expressão. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, para a soja negociada na Bolsa Internacional, que é referência mundial para a commodity. Veja que as cotações operam acima de 2% de valorização, com todas elas a mais curto prazo, já recuperando o suporte dos $11 por bushel. A posição de julho vem a $11,34 por bushel, com alta de 2,41%. Agosto vem a $11,27 mais 50, alta de 1,29%. As posições de setembro e novembro sobem próximo a 2,30% e a de setembro negocia o bushel a $11,18 por bushel e a de novembro $11 mais 11 centes. Todos os valores hoje já chegaram, inclusive, a operar com altas mais expressivas, mas ainda assim seguram a alta superior a 2%. Vamos agora falar a respeito do dólar aqui no Brasil. As informações mostram que o dólar aqui no Brasil vem recuando nestes últimos dias. Essa queda acontece por conta do bom humor no cenário internacional e também aqui no Brasil de fatores internos, como o possível parlamentar que irá substituir Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, ser próximo ao Planalto. Com isso, há indícios de que as aprovações para a meta fiscal sejam mais favoráveis para a economia do país. Outro fator que também influencia o dólar aqui no Brasil é mesmo que o Banco Central atuando, comprando dólar no mercado futuro, ainda assim as cotações seguem em baixa. Ontem o dólar fechava a R$ 3,29 frente ao real e hoje mais cedo vinha operando com leve queda em relação a ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque o dólar opera em queda. A queda é baixa de 0,18%, mas opera quase que na estabilidade. Também a R$ 3,29, neste momento a R$ 3,29 mais 2. E o Agricultura BR desta quarta-feira, segunda edição, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tenha uma excelente tarde. Até a próxima.